Qual era o seu rival que você mais gostava de enfrentar? Ah, cara, Desde a base. acho que era Flamengo, cara. Então, Flamengo mesmo? porque sempre teve essa... Dos dois lados, né? Do outro lado também era assim, né? Então, assim, e acho que com a chegada do Eurico no futebol profissional, até primeiro como diretor, isso se acirrou muito, né, cara? Então, assim... E o Verno, assim, era... Ele foi um dos responsáveis pelo aumento dessa rivalidade. Com certeza. E desde a base era essa coisa, entendeu? De muita rivalidade, sempre foi um jogo diferente, entendeu, cara? Era um campeonato à parte, realmente. Como é que era essa relação com o Eurico? Cara, a minha sempre foi muito boa, cara. Muito boa. Assim, ele... tem um episódio muito bacana com ele, eu tinha subido profissional, tinha feito alguns gols importantes já, tal. E pô, um dia pagamento lá, fui lá receber, assinar o famoso contra-cheque, né? Aí eu assinei, quando eu virei as costas, a menina, a secretária que fazia, não, peraí, senhora, não, o doutor Eurico mandou dar isso aqui para você. Era um aumento sem eu ter pedido, cara, entendeu? É mesmo? É. E era assim, pô, na época você subia, o salário era, pô, era acho que o dobro do que eu ganhava no contra-cheque, entendeu, cara? Então, assim, o Eurico tinha esse jeito muito explosivo no primeiro momento, mas era um cara de um coração enorme, cara. Então, assim, a gente sabia de que... Você participava da jogatina de sueca? Não, com o Eurico? não. A Cássio contou que o Eurico não gostava. A Cássio era assim. A Cássio falou que o Eurico não gostava de perder, não. A Cássio não. que ele que mandava, desmandava, que escalava time. Cara, ele ficava... Ele era o presidente do campo. O Santana? Pô, Santana folclórico, né? Alguém veio aqui, eu não me lembro quem foi, que dizia que o Santana não fazia massagem nele. Você jogou com o Bebeto? Você já foi lá na frente. Isso. Diz que o Santana só fazia massagem no Bebeto e mais ninguém. Na sua época devia ser só no Romário. Na primeira passagem. Na primeira passagem ele não estava, o Santana, ele estava no mundo árabe. E ele ficou lá um período depois que ele volta. Para lá, provavelmente. Na minha segunda passagem que ele está, entendeu? Mas era isso, cara. Ele chega assim. Quando eu subo, ele não tá. Aí depois ele volta, que deu a confusão da guerra lá. Sim. 90, não foi a guerra? Pode ser. Aí que ele volta. Já estava. Quando ele volta pro Vasco... Você não conhecia? Não, conhecia assim de ouvir falar. Acho que quando estava lá e tinha férias, vinha pro Vasco. E aí acho que foi 90 que ele volta, no período da Guerra do Golfo lá. E aí era isso. O Bebeto era todo dia. Ele botava tinha uns aparelhos, que eram uns vibradores que ele botava, era uma maquininha aqui em cima que ele punha na mão e a mão vibrava. E ele e Bebeto deviam se entender bem, né? Sim. Bebeto, ele. E assim, mas era um cara assim muito trabalhador, o Santana. Santana assim cansou de ir no quarto buscar jogador para fazer massagem que estava precisando, ou que tinha que fazer um tratamento para alguma recuperação. Se precisasse virar à noite tratando. Pô, era um cara muito dedicado, um amor ao Vasco, assim, impressionante, cara. Impressionante mesmo. Até hoje o massagista em clube é o cara sim. O torcedor pouco conhece, e é um cara que tá... Não, que é fundamental, né? Que cuida de vocês, né? A gente chegava para treinar, pô, tinha uns suplementos que a gente tomava antes dos treinos, tava tudo separadinho ali pro elenco todo, ele que separava, um cara de muita dedicação, cara, muita mesmo. Preocupação, assim, no bem-estar do jogador, cara. Tinha muita. Você é campeão, então, em 88 e 89 veio o Campeonato Brasileiro e o Vasco já não tem nem Roberto, nem Romário. Isso. E aí, como é que é esse novo momento? Cara, assim, não tem Roberto... Vocês perdem o tricampeonato estadual. Isso. O Vasco foi campeão... Mas em 88 mesmo, a gente faz uma campanha muito boa no Brasileiro. Foi. Que a gente perde pro Fluminense, eu acho que as quartas, de final, se eu não lembro.
E foi o ano que o campeonato termina só no início de 89. Que o Bahia é campeão. Que o Bahia é campeão. Então, a gente ali, em 88, a gente já tinha a melhor campanha, cara. A gente foi desclassificado desse campeonato tendo a melhor campanha do campeonato, cara. E enfim, aí a gente perdeu esse embalo, né, na reta final ali, que parou o campeonato, houve as férias, aí pré-temporada, nunca se começa no ideal, tal, e aí a gente perdeu pro Fluminense. Mas sem Giovani e sem Romário, né? Que os dois tinham saído ali em 88, né? Mas aí o Vasco tinha essa coisa de substituto. A base do Vasco é um espetáculo. Sempre foi, mas essa época, né? Pô, da base que estava nesse time, eu, Bismarck, William, França, Ayup, Cássio. Então, assim, era uma... Sidney, tinha Vivinho era também? Vivinho não era da base, não, veio de fora. O Felipe estava... O Felipe era bem mais novo. Mais novo, né? 97, só em 97, só depois. Mas aí vieram Boiadeiro e Bebeto, né? Os dois para substituir. E o Vinck também, né? E o Vinck, o Paulo Roberto saiu e o Vinck vem também. O Paulo também sai no final do Carioca de 89, acho que vai para o Botafogo, né? E aí o Vinck vem pro Vasco. E como é a chegada do Bebeto? Você que estava lá dentro. O olhar é outro. Não, Vem cara. O cara do ídolo do Flamengo, de repente chega em São Januário. Assim, mas assim, o Bebeto, cara, é um cara tão gente boa, cara, tão família, tão gente boa, cara, que ele... Pô, a gente foi Não tem como não receber bem, né? Pô, o cara, foi recebido muito bem, assim, e ele, se conhece ele, né? Ele é um cara fácil de se lidar, entendeu? Então, assim... Pra gente, assim, a gente só assim, ficava, será mesmo que vai acontecer isso? Porque, era uma loucura, né, cara? Hoje é mais comum até, né? Já dá uma confusão. Uma saída de um rival desse porte. Mas na época, cara... O que mais tem é gol do ex. Isso, O ex jogou em todos os clubes. Então, assim, a gente ficou meio assim, mas a gente via a qualidade, né? Então, assim, vai ser um cara que vai ajudar a gente pra caramba. Fundamental, né? Foi. O Bebeto, cracaço de bola, cara. Um cara goleador, habilidoso, bom armador de jogada, bom finalizador pra caramba. Aí vocês vão andando, quase são eliminados. Isso. Né? Na última fase. Isso. Precisou ganhar fora de casa. Isso, Você lembra dos momentos? Cara, assim, eu começo no banco, aí fico afastado um pouquinho, e aí volto a estar no banco no jogo contra o Botafogo no Maracanã. Já a reta final. E Você faz um gol, né? Então, a gente tá perdendo 2-1. Eu entro, acho que faltando, nem sei lá, cara, se faltava 10 minutos para acabar o jogo. E aí eu faço o gol de empate, um cruzamento do Bismarck pela direita, né? Um antecipo no primeiro pau de cabeça. E aí a gente empata esse jogo. Se perdesse ali, já era. E aí a gente vai para um jogo contra o Corinthians em São Paulo. E aí nesse jogo, acho que o Bismarck tomou o terceiro amarelo. E aí o Nelsinho muda um pouquinho a maneira de jogar e me coloca no time. Entendeu? Fez gol também. Para não tirar mais. A gente ganha 1-0, ganha do São Paulo lá no Morumbi. Corinthians. Em São Paulo contra o Corinthians no Morumbi. Eu faço o gol, a gente ganha de 1-0. E aí a gente vai para o Sul, o jogo contra o Inter. Aí eu já fico como titular. O Tita se contunde nesse jogo, tem uma contusão muscular, porque se o Tita não talvez não tivesse contundido, talvez eu poderia ter saído para o Bismarck voltar. Mas aí o Bismarck volta no lugar do Tita, né? E aí o ataque sou eu, Bebeto, né? E Tato. O Tato. O Tato. E aí pro final, 2-0, 2 gols do Bebeto na final, contra o Inter, né? E na final, que o Nelsinho muda, que ele tira o Tato e bota o William como titular. O time da final tem aqui a Cássio, o Vinck, Quinhones, Marco Aurélio Mazinho, Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro e Bismarck, você, Bebeto e William.
Isso, E aí, cara, a gente tem ali a melhor campanha, né? Que o São Paulo. Esses 2 resultados fora de casa fizeram vocês pedirem para jogar em São Paulo primeiro? Foi conversado. Essa história é história mesmo, é verídico. Não é história, é história mesmo. Porque a gente tinha vantagem, né? Na época não era o... Foi a melhor campanha, jogava por Na época, hoje a vantagem é você decidir em casa. Na época, você tinha 1 ponto. E a vitória valia 2, né? Então, assim, se a gente ganhasse... É meio caminho andado. Não teria o segundo. Só ia ter o segundo jogo se a gente perdesse ou empatasse. Com a vitória já matava, porque a gente fazia 3 pontos e... Outro só faria 2. Só faria 2, não tinha como mais, né? Nessa época era 2 pontos, eram 2 pontos. E a vantagem era você decidir em casa e ainda ganhar 1 ponto. Bom, aí você descobre que vai ser Vasco e São Paulo, aí liga, pai... Porra, eu vou enfrentar o São Paulo. Mas depois nessas alturas... Pai já era vascaíno há muito tempo. Todo mundo já era vascaíno. Não tinha mais... Mas não deixa de ser interessante, né? Sim, mas não tem. Cara. Mas assim, não era uma coisa que... Ele estava lá, Estava lá, mas não... Obviamente, a torcida... E foi um dia no casamento de uma prima minha família toda no casamento, que era mais ou menos no horário. Aí acabou a cerimônia religiosa, todo mundo correu para a televisão para ver o jogo. Que era muito, muito legal isso. E você sai do jogo e vai para a festa? Não, aí eu volto para o Rio. Aí vai para a festa da... Não, aí, cara, aí o jogo foi aquela loucura. A Cássio fechou o gol. Foi uma das defesas mais lindas que eu já vi do Acácio na vida. Eu falo muito isso. Eu fiz o gol, mas quem garantiu foi o Acácio, porque, cara, o Cássio... Eu nunca vi assim, um goleiro fazer uma partida decisiva. O passe do Vink foi açucarado também, né? O Vink era muita qualidade. Nessa época, o lateral sabia cruzar, né? Era muita qualidade, cara. Era muita. O time todo, né? Muita qualidade, né, cara? O Bismarck foi um dos que mais fez gol nessa época, né? Veio a gente, assim, a jogada do gol retrata muito o que era aquele time de toque de bola, envolvente, usava muito bem o lado contrário que roubava a bola, com a ultrapassagem dos laterais. Porque o lateral esquerdo era o Mazinho, então a gente tinha muita qualidade de apoio, né, cara? Mas, cara, é um time... Nessas resenhas de podcast, eu costumo dizer sempre, né, que hoje todo mundo diz que tem que atacar a área, tem que chegar com muita gente na área. Pô, no lance do gol, se a gente vê... Já tem uns 3, tem 4 dentro da área, cara. Tem eu Bebeto, Boiadeiro e o William, que o Bismarck troca com o William para participar da armação da jogada. E aí o William, quando a jogada já desenha do lado, o Boiadeiro dá a bola e vai para a área também. O William está chegando mais na marca do pênalti, o Bebeto mais o primeiro pau e eu entrando lá pelo segundo pau. E sem essa teoria toda de hoje. Sem essa teoria. E jogo para frente, né? Jogo vertical. Não era aquela coisa de você vai, para lá no canto. Hoje em dia, se bobear, o Vink pegava essa bola e voltava no goleiro de novo. Rodando.